Milionário é obrigado a se casar em um acordo surpreendente, e o destino revela um segredo antigo. A mansão se erguia imponente sob o céu encoberto, um colosso de paredes brancas que pareciam pesar sob o luto do recente falecimento de Eugênio, pai de Rafael. Candelabros de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz pálida que entrava pelas janelas emolduradas com cortinas pesadas. O silêncio no hall de entrada era quase palpável, marcos de segredos enterrados e promessas não cumpridas. Rafael, com o coração apertado e os olhos levemente inchados, se viu frente a frente com uma realidade que ele nunca escolheu. A pressão era pesada, sufocante. Sua família exigia que ele entrasse em um acordo. Um casamento arranjado com Ana, uma mulher tão bela quanto enigmática. Ela chegara à mansão como uma sombra, olhos escuros que pareciam esconder segredos. Ninguém sabia de onde ela vinha, mas todos na família sussurravam sobre as ambições dela. Enquanto Rafael tentava conter o nó na garganta, sua avó, com o olhar severo e a voz cheia de autoridade, fez o convite que mudaria tudo. Um jantar formal na sala de estar, para conhecer a noiva. A mesa estava impecavelmente posta, com pratos de porcelana que brilhavam sob as luzes reluzentes. Rafael sentou-se entre os familiares, todos observando cada movimento, cada palavra dele e de Ana. Ela sorriu, mas havia algo nos olhos dela, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ele podia sentir as mãos trêmulas ao segurar o talher, um tremor que não era apenas nervosismo. Ana falava com suavidade, sua voz envolvente, mas ao mesmo tempo havia uma inquietação latente, uma tensão no ar que era inegável. O que deveria ser uma apresentação formal rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional. Rafael mal percebeu o tempo passar, até que um telefonema interrompeu o clima frágil. Era o irmão de Ana, a voz dele saturada de urgência. O que começou como um simples convite para um jantar se transformou em um pesadelo. Ana poderia ser a irmã desaparecida de um rival histórico, um homem que sempre esteve na mira do pai de Rafael. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Ana, e o sorriso dela se desvaneceu, substituído por uma expressão que denunciava medo e confusão. Rafael sentiu seu estômago revirar. A cada segundo, mais segredos se tornavam evidentes, e o que surgiu como um acordo de conveniência estava desmoronando aos poucos, revelando um labirinto de sentimentos desconcertantes. O ambiente, antes opressivo, agora estava carregado de promessas não ditas, interesses ocultos e uma eletricidade palpável. Enquanto os murmúrios e cochichos tomavam conta da sala, Rafael se viu em uma encruzilhada. O que fazer? Defender seu império e a reputação da família, ou arriscar tudo pelo amor inesperado que começava a brotar entre ele e Ana? Cada escolha agora pesava no seu coração como se fossem pedras. E, naquele momento, ele soube que a vida não era feita apenas de acordos, mas de escolhas que moldam destinos. E o dele estava prestes a mudar radicalmente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala de jantar estava envolta em uma tensão palpável.
Os murmúrios ecoavam nas paredes, como se o próprio ambiente estivesse sussurrando segredos. Rafael sentiu o peso das expectativas da família enquanto o coração pulsava em um ritmo frenético. Ele olhou para Ana, e seu olhar encontrou algo que parecia um misto de medo e determinação. A atmosfera carregada ficou ainda mais densa quando, subitamente, o telefone de Ana tocou novamente. Com um gesto nervoso, ela fendeu a mão em direção ao aparelho que vibrava insistentemente na mesa. A expressão dela se transformou instantaneamente. Desespero, vulnerabilidade. Rafael sentiu um frio na barriga. O pai dela sempre havia sido mencionado nas conversas da família. Um homem que parecia ter tanto a perder. O que mais havia por trás daquele telefonema? É meu irmão, ela disse, a voz trêmula enquanto atendia. Rafael mal conseguiu ouvir o que era dito do outro lado. A sala estava em completo silêncio, todos os olhares voltados para Ana, que se afastou levemente, com o rosto pálido. Ele não conseguia entender. Algo não estava certo. Eu preciso ir. Agora! Ana interrompeu a chamada. Sua voz apontava para um pavor quase incontrolável. Rafael se levantou, tentando aplacar a maré de confusa emoção que brotava dentro dele. O que está acontecendo? Ana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, um desespero genuíno que lhe rasgou o coração. Minhas consequências. Elas estão mais perto do que eu pensei. Ela parecia hesitar, como se pesasse as palavras. O que essas consequências significavam? De repente, uma batida estrondosa na porta fez o ambiente tremer. Rafael e Ana trocaram olhares assustados. Sua avó ficou com o rosto pálido e os outros familiares começaram a sussurrar entre si. O que estava acontecendo? A porta se abriu com um golpe brutal, revelando um homem que parecia ter saído de um pesadelo. Ele estava ofegante, com os olhos wide de raiva e dor. Ana, você não pode fugir. Temos que resolver isso agora. A voz dele ressoou como um trovão, cortando a tensão que pairava. É você! O que você está fazendo aqui? Ana gritou, a voz alta, como um eco. O encará-lo fez o sangue de Rafael ferver. O homem avançou, o olhar fixo em Ana, e com um gesto amplo, virou-se para todos os presentes. Ela é minha. Você não pode selar esse casamento sem saber a verdade. O quê? Rafael sentiu seu mundo desmoronar. A verdade? O que isso significava? O homem se aproximou de Ana, que recuou, a expressão de pânico estampada no rosto. Você e seu pai estavam envolvidos em algo muito maior do que imaginamos. E você tem que saber a verdade. Você é a herdeira de um império que pode mudar tudo. Palavras pesadas pairaram no ar, como se o chão sob os pés de Rafael estivesse ruindo. Ele nunca havia sonhado que um simples jantar se tornaria um campo de batalha em que segredos antigos e traições podiam alterar o destino de todos ali presentes. As vozes começaram a se elevar, cada um tentando se fazer ouvir sobre o tumulto crescente. Ana estava em estado de choque. Rafael tentou se aproximar, mas a confusão era tanta que se sentiu perdido em meio aos gritos. O que estava acontecendo? Quais verdades estavam prestes a vir à tona? No final, você é a única que pode decidir o que fazer agora. O homem bradou, olhando diretamente para Ana. Rafael, com a respiração entrecortada, percebeu que tudo o que ele conhecia, família, lealdade, amor, poderia ser uma farsa. Ele olhou para Ana, esperando que os olhos dela falassem o que as palavras não conseguiam. O peso da escolha pairava sobre ela, e toda a sala estava em um silêncio constrangedor. E naquele momento, Rafael percebeu. Tudo o que acreditava saber poderia não passar de uma ilusão. Como se não bastasse, a revelação tinha apenas começado. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser descoberto? A sala estava em um silêncio constrangedor,
como se todos respirassem ao mesmo tempo. Segurando a verdade nas gargantas, Rafael sentiu seu peito apertar. O homem que havia entrado, com a fúria estampada no rosto, parecia ter vindo de um pesadelo. Ele não podia desviar o olhar de Ana, que se afastava, quase se escondendo detrás da mesa. Ela é a herdeira? De que império você está falando? As palavras saíram de Rafael com uma mistura de incredulidade e desespero. Sua mente girava, tentando processar cada detalhe. Ana hesitou, os olhos se arregalaram e o pânico dela era contagioso. Rafael, ela começou, mas o movimento rápido do homem interrompeu. Não, não, ouça, Ana, você precisa saber a verdade. Seu pai, ele não apenas sumiu, foi um fundo de uma história que envolve muitos. O que você acredita saber sobre sua família é uma farsa. Existe um dinheiro, poderes que vocês não tinham ideia. E você tem que escolher agora. A voz dele era intensa, quase implorando. Uma onda de murmúrios ensudou a sala, dirigida pela confusão. Rafael podia ouvir a incredulidade nos sussurros da família, mas não conseguia desviar o olhar de Ana. O pânico em seu rosto era um reflexo de sua própria realidade sendo arrancada, camada por camada. Eu não quero acreditar nisso. Ana balbuciou, como se suas palavras fossem uma âncora para a sanidade que começava a escorregar entre seus dedos. Seu pai foi um dos homens mais poderosos desse mundo. Ele estava envolvido em um acordo com o pai de Rafael. E isso significa que você pode ter que escolher entre essa vida e a sua. Ana, você precisa voltar para o que era, antes que eles venham atrás de você de novo. O homem parecia relatar um filme de terror, e a sala estava presa em um suspense insuportável. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. Era um grupo de homens com ternos escuros, os rostos endurecidos. Algo no ar mudou e o ambiente tornou-se pesado e carregado de uma tensão que fazia o coração de Rafael disparar. Encontramos você, Ana, disse um dos homens, acercando-se. Você está em perigo. Venha conosco. Você não pode levar a Ana assim, não sem explicar a verdade. Rafael, sentindo seu próprio mundo se desmoronar, se lançou entre eles e Ana. Não a levem. O que vocês querem dela? O medo pulsava em seu sangue. Ele não queria perder Ana. Mesmo que tudo ao seu redor estivesse se transformando em um caos absoluto. Mas, ao invés de recuar, o homem que antes a confrontou fez uma revelação ainda mais chocante. Você irá se surpreender, Rafael. Ela pode ser a peça central em um jogo muito maior do que você pensa. Um jogo que começou antes de você nascer. A dureza das palavras penetrou como uma faca. Rafael olhou para Ana e um pensamento atormentador surgiu. E se tudo fosse verdade? O que ele conhecia da vida dela? E se o amor que crescia entre eles fosse construído sobre mentiras? As paredes da mansão pareciam se fechar ao redor deles, como se a realidade girasse em um redemoinho caótico, com a tensão no alcance do insuportável. Ana olhou profundamente nos olhos de Rafael, lágrimas escorrendo. Eu não sei quem eu sou. As palavras dela foram um sussurro, um pedido desesperado por ajuda. E antes que qualquer um pudesse reagir, o chão sob eles estremeceu. Uma explosão de vidro e madeira aconteceu na lateral da mansão. Um grito ecoou pela sala enquanto um novo terror entrava. Mais pessoas, funcionários ou talvez rivais, estavam invadindo, trazendo à mente a verdade sombria que ela mesma não podia ainda entender. O que estava prestes a acontecer? Qual seria o próximo passo de todos aqueles que estavam aí? Rafael percebeu que escavar os segredos de Ana poderia ser um jogo mortal que ele nunca quis jogar. E, ali em meio ao caos, a escolha a ser feita parecia distante e cada vez mais impossível. O chão sob os pés começou a tremer, e Rafael sentiu a adrenalina disparar. As vozes se misturaram em gritos, imagens borradas de desespero,
como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. E então, em meio ao caos, Ana olhou para ele, olhos cheios de um misto de terror e compreensão. O tempo parecia parar. Os homens que entraram estavam vestidos com ternos escuros, e suas expressões eram de determinação implacável. Era um movimento sincronizado, passos firmes como se estivessem treinados para aquela cena. Rafael se posicionou na frente de Ana, a vontade de protegê-la pulsando em suas veias. "Vocês não vão levá-la", gritou, a voz firme. Mas dentro dele, um grito de desespero se elevava. O homem que havia chamado Ana de herdeira avançou e disse: "Você realmente não entende, Rafael." As palavras ecoaram como um estalo. "Você é parte disso também. O pai de Ana, ele não desapareceu. Ele foi tirado de cena." Rafael tremeu. O que isso significava? Ele olhou para Ana, buscando resposta em seus olhos, mas ela apenas parecia mais perdida do que nunca. A tensão na sala crescia. Uma tempestade prestes a estourar. E então um dos homens do grupo puxou algo do bolso, um envelope grosso que ele segurou em direção a Ana. "Isso é seu." Ana hesitou, mas a curiosidade era maior que o medo. Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope e o abriu. Papéis saíram voando e Rafael ficou paralisado, observando os olhos dela se arregalarem cada vez mais, enquanto as páginas revelavam uma identidade que a maioria ignorava. A verdade estava ali, escancarada. "Você é uma herdeira?" As palavras saíram da boca de Ana como um sussurro, mas havia um tom de incredulidade. A sala estava cercada por silêncio tenso. Rafael sentiu um nó se formar no estômago. O que Ana não sabia. As vozes agora estavam de novo elevadas, e todos na sala pareciam um bando de sombras dançando em volta de uma fogueira, cada um tentando salvar seu próprio interesse. "Você não pode simplesmente pegar a propriedade e fugir. Você tem deveres", Ana, gritou um dos homens, fazendo os outros protestarem em uníssono. "Mas se tudo que eu conhecia não for verdade?" O olhar de Ana se firmou em Rafael. Suas palavras carregavam um peso que o atingiu com força. Era uma pergunta que ecoava dentro dele também. O que era verdade? O que era amor, se nosso passado estava cheio de mentiras? E então, um grito cortou o ar. Uma das mulheres na sala, tensa até o último fio de cabelo, desmaiou, revelando um colar que pingou da sua garganta. O pingente se abriu como um pequeno baú, e todos ali se viraram, com olhos arregalados. Dentro havia uma foto. Rafael se sentiu tonto. Era uma imagem de sua própria família, ao lado de Ana, uma criança sorridente em um parque. "Isso não pode ser possível", Rafael berrou, ao perceber que a criança da foto era Ana. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Ana e ele eram mais do que apenas estranhos. Seus laços familiares estavam entrelaçados em um emaranhado de segredos obscuros. Um legado que eles nunca conheceram. Os olhares na sala mudaram. As alianças começaram a se desfazer. E Rafael percebeu que suas verdades não eram à toa. Fui arrastado para algo muito maior do que os acordos de conveniência que pensavam que controlavam. Em meio à confusão, um novo homem apareceu. Um rosto familiar, mas que ele nunca esperava ver ali. Era o irmão de Rafael. "Desculpe por me apresentar agora, mas precisamos falar. A verdade é mais perigosa do que você imagina." Com aquela afirmação, o chão sob Rafael ruiu mais uma vez. E agora ele não sabia em quem confiar. Ana olhou para ele, um apelo silencioso nas palavras dela, e a maré de sentimentos intensos que surgia entre eles poderia ser a única esperança em meio ao caos que se aproximava. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras, espreitando? O chão sob os pés começou a tremer, e Rafael sentiu a adrenalina disparar. As vozes se misturaram em gritos,
Imagens borradas de desespero dançavam diante de seus olhos. Ana olhou para ele, e a tensão entre eles podia ser cortada, com uma faca. Cada um estava cercado por segredos que pareciam querer engolir a sala. O homem que havia revelado a verdade sobre Ana, com uma aura de desespero, estava prestes a explodir como um vulcão. Rafael, você não entende. O que está em jogo é muito maior do que uma herança. O pai de Ana, o homem hesitou, olhando ao redor, como se estivesse pesando as palavras. Ele não sumiu, ele foi assassinado. As palavras ecoaram pela sala. Um choque percorrera o corpo de Rafael. Assassinado? Isso alterou tudo. A sala ficou em silêncio. Os olhares estavam todos fixos em Ana. O grito abafado da mulher que desmaiou ainda ressoava em seus ouvidos. Mas agora tudo parecia obscuro. Ana parecia paralisada, uma marionete sem cordas, enquanto um novo terror se espalhava pelo ambiente. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, a voz falhando sob o peso da revelação. Ana olhou para ele com uma expressão de horror, como se tentasse entender, mas as palavras não saíam. Ele estava envolvido em negócios escusos, e você é o alvo. Os responsáveis pela morte dele não estão longe. Eles não vão parar por aqui. A advertência foi como um raio atravessando a sala. Rafael sentiu um nó se formando na garganta, o medo tomando conta de suas veias. O homem dos ternos escuros fez um movimento brusco e se aproximou, seu olhar feroz. Ana, você precisa vir conosco. Sua vida está em perigo. E Rafael, você também. A tensão explodiu em murmúrios, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Por que eu estou em perigo? Rafael perguntou, a confusão clara em seu rosto. A realidade parecia mudar a cada segundo. Ana observou o envelope em suas mãos. O que há nele? Perguntou, a voz tremendo. Ela abriu mais uma vez, e as fotos começaram a voar pelos ares. Imagens de um passado sombrio foram reveladas. Rafael viu uma imagem de um jovem com um olhar intenso, alguém que parecia familiar. Ele era seu pai. Não pode ser. O que isso significa? A voz de Rafael saiu como um sussurro. Era como se o chão sob ele estivesse desmoronando, revelando um abismo infinitamente profundo. Ana ficou em choque. A expressão de horror se transformando em confusão. Seu pai e o pai dela estavam juntos, Rafael. Eles forjaram um acordo. Algo maior do que vocês jamais poderiam imaginar. E agora tudo se destrói. Todas as mentiras estão caindo. Ana, você não sabe quem realmente é. O homem exclamou. A frustração umas palavras. Rafael sentiu a dor de tudo que amava se desintegrando. Como você pode dizer isso? Não é possível. Ele não conseguia processar o impacto das relações sendo desmanteladas à sua frente. Um grito cortou o ar quando a porta foi arrombada novamente. Mais homens entraram, com rostos frios e objetivos. Encontramos você, Ana, disse um deles. Os olhos fixos nela, como predadores. O pânico se instalou, e Rafael sentiu seu coração acelerar. Você precisa vir conosco. É uma questão de vida ou morte. O homem que chocou a todos, revelando a verdade, gritou novamente. Tudo isso é um plano. Eles vêm atrás de vocês. O que seu pai deixou é perigoso demais para cair em mãos erradas. Ana hesitou, o olhar dela entre Rafael e os novos invasores. Rafael, o que está acontecendo? Ela implorou, sua voz embargada de lágrimas. E naquele momento, como se o universo estivesse conspirando, o peso das revelações se desdobrou em uma capa pesada de realidade. Rafael percebeu que tudo aquilo era muito mais complexo do que uma simples disputa. Um jogo mortal estava em andamento e eles eram as peças centrais. Você não sabe o que é ser uma verdadeira herdeira, mas sua vida e a de Rafael estão entrelaçadas de formas que vocês nunca imaginaram.
O passado irá retornar, gritou um dos novos homens, sua voz reverberando na sala, enquanto outra explosão de vidros quebrou a janela, a luz entrando como um sinal do caos. Rafael e Ana, agora no centro desse furacão, tinham que escolher permanecer como eram ou aceitar que estavam em um caminho que mudaria tudo sobre suas vidas e sobre quem realmente eram. E quando Rafael olhou para Ana, a maré de emoções se transformou em um sentimento inquietante. O que mais estava escondido? Qual seria o verdadeiro custo do amor que começava a florescer entre eles quando o mundo à sua volta estava caindo em pedaços? O chão sob os pés começou a tremer e Rafael sentiu a adrenalina disparar. O clima estava pesado, cada segundo se arrastava. Os rostos ao seu redor eram de pura confusão e medo. Ana o olhou, o pânico tomando conta das feições dela. O homem dos ternos escuros se aproximou, olhos fixos em Ana. E a tensão na sala estava prestes a explodir. Precisamos sair, agora, ele exclamou. Mas Rafael não se moveu. Você não vai levá-la, gritou, a voz ecoando no ambiente carregado de segredos. Ana estava pálida, segurando o envelope aberto, os olhos marejados. O que realmente está acontecendo? Uma voz trêmula. Estava claro que a situação estava fora de controle. Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão repentina sacudiu a sala. O barulho foi ensurdecedor. O vidro se espalhou pelo ar como chuva. Tudo ficou confuso. Fumaça e gritos misturaram-se em um caos ensurdecedor. Rafael viu corpos escorregarem pelo chão, a cena se transformando em um pesadelo caótico. Onde eles estavam agora? O que estava acontecendo? Rafael, Ana, para fora! O homem gritou, puxando Ana pela mão enquanto a fumaça escurecia a visão. Rafael não hesitou. Seguiu-os, o coração martelando no peito, o pânico envenenando seus pensamentos. No momento em que passaram pela porta, Rafael virou-se para ver o que deixavam para trás. A sala estava em chamas, os móveis se consumindo em um mar de fogo. O que tinha acontecido? A realidade estava se despedaçando diante de seus olhos, mas o resto do mundo estava longe de terminar. Logo à frente, Ana parou abruptamente, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Ela sussurrou, a voz saindo trêmula, quase inaudível. Rafael seguiu seu olhar e testemunhou uma figura emergindo entre as sombras. Era uma mulher, magra, com um olhar gélido, que parecia atravessar a fachada de Ana. Finalmente nos reunimos, filha. A mulher disse, e Rafael sentiu a terra desaparecer sob os pés. Quem é você? O que você quer dela? Rafael perguntou, o medo corroendo sua bravura. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sou eu, sua mãe, e você é a chave para tudo isso. Um silêncio profundo tomou conta. Cada palavra da mulher cortou como um punhal. Rafael ficou paralisado, tentando processar a revelação. A mulher que acabara de aparecer não era só outra invasora no caos, era sua mãe. Como isso era possível? O que isso significava para Ana? Ana parecia ter sido atingida por um choque elétrico. O rosto dela estava pálido, o olhar perdido. Mãe, mas você desapareceu. E agora voltei para acabar com isto. Você não sabia, mas estava em perigo o tempo todo. A mulher avançou, e Rafael sentiu a necessidade de proteger Ana. Fique longe dela. Então, um novo grito ecoou do fundo da multidão. A verdade sempre vem à tona. Era o homem do terno escuro, desesperado. Ana, você precisa decidir agora. O que você faz com essa revelação pode decidir o destino de todos.
Um frenesi da realidade tomou conta, a mãe de Rafael, um alerta de perigo e uma escolha que poderia mudar tudo. A verdade estava se desdobrando em camadas, e a cada segundo a tensão ficava insuportável. Rafael olhou para Ana, o peso da decisão em suas mãos. A cada respiração, ele percebeu que o mundo que conhecia havia sido uma ilusão construída sobre mentiras. Mãe, o que você realmente quer de mim? Ana perguntou, a voz agora firme, mas os olhos ainda estavam cheios de lágrimas. A sala em chamas atrás deles, e o futuro incerto diante deles. O que aconteceria a seguir? A tensão era palpável, e a escolha dela poderia redefinir tudo. E a cada segundo, segredos mais profundos pareciam estar a caminho de serem revelados. O que mais estava escondido na escuridão? O silêncio estava preenchido pelo calor das chamas que lambiam os restos da sala. Rafael mal conseguia processar as palavras da mulher, sua mãe. Ele só conseguia pensar em Ana, em seu olhar aterrorizado, e no fogo que consumia tudo ao redor deles. Você está de volta, mas por quê? Ele sussurrou, a incredulidade quase o engasgando. Ana estava paralisada, olhando para a mulher que dizia ser sua mãe. Mãe, eu pensei que você estivesse morta, gritou, a voz dela tremendo. O caos ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse parado, e Rafael estava ali, no centro dessa tempestade de emoções, tentando entender sua própria conexão com aquelas revelações insanas. Eu nunca pude voltar para você, Ana. Fui forçada a assumir. O que seu pai fez, isso pode destruir tudo. A mulher disse, mirando Rafael com um olhar que misturava desespero e decisão. Rafael sentiu um frio arrepiá-lo. O pai de Ana? O que isso significava? De repente, um calor intenso irrompeu pelas paredes. Ele viu a fumaça começando a se espalhar para onde estavam, como um monstro faminto. Precisamos sair daqui, gritou, puxando Ana pelo braço. Agora. Mas antes que pudessem se mover, os homens internos escuros se aproximaram, bloqueando o caminho. Você não pode levar Ana, um deles rosnou. Mas a mulher não hesitou. Eu não estou levando ninguém, mas vocês não têm ideia do que estão fazendo. A tensão estava à beira de uma explosão, e o sangue de Rafael ferveu. Se você realmente é minha mãe, então por que não me contou isso antes? Ana estava em um misto de raiva e dor, e Rafael sentiu seu coração apertar pela maneira como ela sentia cada palavra. A mulher abriu a boca para responder, mas um estalo forte interrompeu tudo. A porta atrás deles se estremeceu, e uma nova figura apareceu, surgindo do fumo. Era um homem, alto, com um olhar calculista. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, mas seus olhos estavam focados em Ana. Quem é você? Rafael se lançou entre Ana e o homem, o instinto de proteção se erguendo como um escudo. As feições do novato eram impassíveis, mas havia uma aura de poder disfarçada na calma dele. Sou quem você deveria temer. Venho por ela. O homem disparou, apontando para Ana. Seu olhar era intenso, como se pudesse ver diretamente através dela, revelando até mesmo seus mais profundos segredos. Rafael sentiu uma onda de medo. Ninguém vai levar Ana. O que vocês querem dela? A mãe de Ana olhou para ele com urgência. Rafael, você não sabe. Ela começou, quando o novo homem interrompeu. Ela é mais do que você imagina. Você não pode proteger alguém que não faz ideia do que realmente é. Ana, você não é apenas uma herdeira. Você é a chave para um legado que se estende por gerações. E mais importante, há pessoas que estão dispostas a tudo para garantir que você nunca descubra. As palavras dele ricochetearam pela sala. E Rafael sentiu a terra se abrir sob seus pés. A revelação era como uma bomba, e Ana parecia à beira de um colapso. O que estão dizendo? O que eu sou? Ela questionou, o olhar confuso. O homem que se dizia mãe de Ana abriu os braços em um gesto de desespero.
Eles estão atrás de você porque você tem dentro de si algo poderoso. Um poder que eles querem controlar. Rafael olhou para Ana, um misto de proteção e desespero em seu coração. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o novo homem fez um gesto rápido. E outro grupo de homens entrou, revólveres em punho. O pânico tomou conta e tudo aconteceu de uma vez. Se você não se mover, tudo acabará aqui, gritaram, e o clima virou tensão pura. Rafael estreitou os olhos. Você está certo, o novo homem disse, revelando um sorriso. Mas você não entende. A verdade é que você também é parte disso, Rafael. Tem mais coisa em jogo. Naquela declaração, o mundo de Rafael desmoronou. Ele era parte de um jogo que mal conhecia. Ele olhou para Ana, e naquele instante, tudo ficou confuso. Não apenas a vida dela estava em risco. A dele também estava entrelaçada, nesse emaranhado de segredos. Ele percebeu que sua felicidade estava se desvanecendo, e que suas vidas eram um tabuleiro de xadrez, prestes a entrar em colapso, e ele não sabia como detê-lo. A tensão estava por um fio, e o tempo parecia se arrastar. Eles precisavam decidir, lutar ou correr. O que viriam a descobrir poderia ter um custo inimaginável. O silêncio estava preenchido pelo calor das chamas que lambiam os restos da sala. Rafael mal conseguia processar as palavras da mulher. Sua mãe. Ele só conseguia pensar em Ana, em seu olhar aterrorizado, e no fogo que consumia tudo ao redor deles. Você está de volta, mas por quê? Ele sussurrou, a incredulidade quase o engasgando. Ana estava paralisada, olhando para a mulher que dizia ser sua mãe. Mãe, eu pensei que você estivesse morta, gritou a voz dela tremendo. O caos ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse parado. E Rafael estava ali, no centro dessa tempestade de emoções, tentando entender sua própria conexão com aquelas revelações insanas. A mulher fez um movimento, segurando a mão de Ana. Eu nunca pude voltar para você, Ana. Fui forçada a sumir. O que seu pai fez? Isso pode destruir tudo. A mulher disse, com os olhos cheios de um desespero que cortava a atmosfera carregada. Rafael sentiu um frio na espinha, sabendo que a conversa estava se tornando mais perigosa a cada segundo. Então, como se um trovão tivesse ecoado na sala, um novo homem apareceu, alto e imponente. Ele não se parecia com ninguém que Rafael conhecia, mas havia um ar de familiaridade que o deixou inquieto. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, seus olhos escaneando a sala até pousar em Ana. Quem é você? Rafael berrou, erguendo-se para proteger Ana, os instintos de proteção aflorando. O novo homem sorriu de uma forma desdenhosa. Sou quem você deveria temer. Venho por ela. Neste momento crítico, as coisas começaram a escalar. A mulher que dizia ser a mãe de Ana tentou intervir. Você não pode levar Ana. A verdade agora pode ser mortal. Mas o olhar do homem era frio, determinado. Ela não sabe o que está prestes a perder. As chamas começaram a se espalhar mais rápido, crescendo em intensidade, como se o próprio lugar estivesse sucumbindo ao seu destino. Rafael olhou para Ana e a expressão dela era de pura confusão e medo. O peso da revelação começava a se transformar em uma realidade insuportável. Você precisa saber, Ana. A mulher disse, sua voz tremendo. Aquilo que te convenceram de que era verdade é uma farsa. Você não foi apenas afastada por segurança. Seu pai fez inimigos poderosos. Você é mais do que uma simples herdeira. Você é a chave para o poder que ele guardou. Um legado tão antigo que sequer compreendemos. As palavras dela reverberavam como um eco,
cada sílaba carregava uma gravidade que fazia Rafael sentir o chão tremer sob seus pés. Ana se virou para Rafael, a incerteza em seus olhos. O que isso significa? O que eu sou? Ela perguntou, a voz um sussurro frágil. Rafael queria dizer algo, mas antes que pudesse, o novo homem falou com um tom carregado de arrogância. Ana, eles estão atrás de você, e você não sabe o quanto eles farão para te ter. Seu pai não desapareceu. Ele foi assassinado porque cuidava de um segredo que você precisa descobrir. Nesse instante, o pânico se instalou como uma nuvem escura. A revelação impactante ficou suspensa no ar. A tensão parecia palpável. E então, como um súbito golpe do destino, uma nova explosão sacudiu o espaço, e uma parede desmoronou, criando uma abertura numa saída. 8 homens armados apareceram na brecha e logo o lugar estava repleto de gritos e tiros. Rafael e Ana se abaixaram, a adrenalina disparando enquanto tentavam escapar do que agora parecia um campo de batalha. A mulher que afirmava ser a mãe de Ana gritou: "Não confie neles. Eles também querem a verdade, mas ela pode levar você à morte." No meio do avanço caótico, Rafael sentiu uma mão segurando forte seu braço. Era a Ana, seus olhos brilhando de medo e determinação. "Rafael, por favor, nós temos que sair, mas eu preciso de respostas. Eu preciso saber quem realmente eu sou." E naquele momento, o mundo de Rafael se desfez novamente. Ele percebeu que ao lado dela, não apenas lutava por sua segurança, mas também pela verdade. Mas como encontrar a verdade em meio a tanto caos? A confusão e o desespero gritavam. E ao olhar para Ana, ele viu não apenas a mulher que estava começando a amar, mas a verdadeira herdeira de um legado que poderia mudar tudo. As balas uniam ao redor deles, e ele sabia que o passado estava prestes a se desdobrar de uma forma que nenhum deles poderia prever. A batalha pela verdade não tinha acabado. Era apenas o começo, e cada segundo contava. O que mais estava escondido nas sombras? Quem mais estaria pronto para fazer qualquer coisa para manter a verdade enterrada? O silêncio estava preenchido pelo calor das chamas que lambiam os restos da sala. Rafael mal conseguia processar as palavras da mulher, sua mãe. Ele só conseguia pensar em Ana, em seu olhar aterrorizado e no fogo que consumia tudo ao redor deles. "Você está de volta, mas por quê?" ele sussurrou, a incredulidade quase o engasgando. Ana estava paralisada, olhando para a mulher que dizia ser sua mãe. "Mãe, eu pensei que você estivesse morta!" gritou, a voz dela tremendo. O caos ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse parado. E Rafael estava ali, no centro dessa tempestade de emoções, tentando entender sua própria conexão com aquelas revelações insanas. A mulher fez um movimento, segurando a mão de Ana. "Eu nunca pude voltar para você, Ana. Fui forçada a sumir." "O que seu pai fez? Isso pode destruir tudo," a mulher disse, com os olhos cheios de um desespero que cortava a atmosfera carregada. Rafael sentiu um frio na espinha, sabendo que a conversa estava se tornando mais perigosa a cada segundo. Então, como se um trovão tivesse ecoado na sala, um novo homem apareceu, alto e imponente. Ele não se parecia com ninguém que Rafael conhecia, mas havia um ar de familiaridade que o deixou inquieto. "O que está acontecendo aqui?" ele exigiu, seus olhos escaneando a sala, até pousar em Ana. "Quem é você?" Rafael berrou, erguendo-se para proteger Ana, os instintos de proteção aflorando. O novo homem sorriu de uma forma desdenhosa. "Sou quem você deveria temer. Venho por ela." Neste momento crítico, as coisas começaram a escalar. A mulher que dizia ser a mãe de Ana tentou intervir. "Você não pode levar Ana. A verdade agora pode ser mortal." Mas o olhar do homem era frio, determinado. "Ela não sabe o que está prestes a perder." As chamas começaram a se espalhar mais rápido, crescendo em intensidade, como se o próprio lugar
estivesse sucumbindo ao seu destino. Rafael olhou para Ana, e a expressão dela era de pura confusão e medo. O peso da revelação começava a se transformar em uma realidade insuportável. Você precisa saber, Ana, a mulher disse, sua voz tremendo. Aquilo que te convenceram de que era verdade é uma farsa. Você não. Foi apenas afastada por segurança. Seu pai fez inimigos poderosos. Você é mais do que uma simples herdeira. Você é a chave para o poder que ele guardou. Um legado tão antigo que sequer compreendemos. As palavras dela reverberavam como um eco. Cada sílaba carregava uma gravidade que fazia Rafael sentir o chão tremer sob seus pés. Ana se virou para Rafael, a incerteza em seus olhos. O que isso significa? O que eu sou? Ela perguntou, a voz um sussurro frágil. Rafael queria dizer algo. Mas antes que pudesse, o novo homem falou com um tom carregado de arrogância. Ana, eles estão atrás de você, e você não sabe o quanto eles farão para te ter. Seu pai não. Desapareceu. Ele foi assassinado porque cuidava de um segredo que você precisa descobrir. Nesse instante, o pânico se instalou como uma nuvem escura. A revelação impactante ficou suspensa no ar. A tensão parecia palpável. E então, como um súbito golpe do destino, uma nova explosão sacudiu o espaço e uma parede desmoronou, criando uma abertura numa saída. E então, uma figura abruptamente surgiu entre as chamas e a poeira. Era uma mulher, alta, com um olhar sombrio e conhecido. A respiração de Rafael parou. Tatiane? A visão dela cortou como uma faca. Tatiane, a suposta amiga, a mesma pessoa que sempre parecia tão preocupada. Ela estava com um grupo de homens armados, e a expressão no rosto dela, não. Era de preocupação. Era desafio. Você não deveria estar aqui, Ana balbuciou, o choque estampado em seu rosto. Mas Tatiane ergueu a mão, interrompendo a conversa com um gesto. Você não entende. Eu sempre soube da verdade, e eu sou a única que pode te ajudar a escapar disso. Os olhos de Rafael quase se reviraram. Ajuda? Depois de tudo que você fez? O que está acontecendo? Cada palavra vinha de uma mistura de confusão e raiva. Ele nunca tinha esperado isso. A traição que se desdobrava diante dele era devastadora. Tatiane sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Você é um peão, Rafael. Sempre foi. A verdade é que este jogo vai muito além de você ou de Ana. E aqueles que estão aqui, atrás de nós, ela fez uma pausa dramática. Todo esse tempo, eles estavam esperando por este momento. Eles tinham que escolher. Confiar em alguém que era uma estranha, ou correr para o desconhecido. Quais segredos ainda estavam escondidos, sob a superfície, esperando para serem revelados? A dúvida pairava no ar, mais densa que a fumaça que os rodeava. O que mais estava para acontecer? E a cada segundo, essa pergunta se tornava mais urgente, mais premente. O caos se instalou e a fumaça da sala em chamas parecia tentar engolir tudo. Rafael sentiu o coração disparar quando percebeu que seu mundo estava prestes a mudar novamente. Ana, precisamos sair agora! Gritou, puxando-a pela mão. O olhar dela o encheu de preocupação e dúvida. Tatiane estava ali, com seu sorriso sarcástico e a expressão segura. Se vocês não fizerem o que eu digo, estarão todos condenados. A verdade não é fácil de engolir, mas é a única forma de sobreviver. Os gritos de luta e o cheiro de fumaça preenchiam a sala enquanto Rafael e Ana se moviam para longe do grupo. Um estrondo ecoou e mais homens armados surgiram, aumentando a pressão. Rafael, em sua ânsia de proteger Ana, se colocou na frente dela, pronto para enfrentar o que viesse. Ninguém vai tocá-la, bradou, sentindo o peso de todas as promessas que tinha feito a si mesmo. Ana olhou para ele, os olhos brilhando. O que está acontecendo, Rafael? Eu só queria entender. As palavras dela o atingiram como um soco.
e a fraqueza dela o deixou desesperado. Ele queria encontrá-la, protegê-la, mas a verdade se desdobrava em camadas tão complexas que parecia impossível. Tatiane avançou. A frieza em seu olhar se transformou em algo mais calculado. Nada do que você sabe é real. Vocês dois estão no meio de um jogo que começou muito antes de nascerem. O que está em risco é muito mais do que qualquer um de nós pode imaginar. Rafael desaprovou, sentindo que confiava menos do que queria naquela mulher que até ontem parecia uma aliada. E o que você ganha com isso, Tatiane? Onde está a sua lealdade? Sua voz estava cheia de indignação. A resposta dela foi direta. Sobreviver. Essa é a única lealdade que conta. Se você não perceber isso, todos aqui têm os dias contados. Nesse instante, a sala tremia, e a realidade dele parecia desmoronar sob o peso da verdade. Enquanto as chamas cresciam e a tensão aumentava a cada segundo, a única certeza que ele tinha era o amor que sentia por Ana. E por isso, ele decidiu. Vamos, Ana, para fora! Ele gritou, a adrenalina correndo por ele enquanto puxava a mão dela. Com determinação, eles começaram a correr, atravessando a porta agora aberta. Tatiane e o homem que prometia perigo seguiram, mas o tumulto fazia tudo parecer distante. Quando finalmente estiveram do lado de fora, em segurança, Rafael respirou fundo, sentindo o ar fresco em seus pulmões. Estamos fora, Ana. Está tudo bem agora. Mas as palavras mal saíram de sua boca, porque a expressão dela era uma mistura de esperança e confusão. E se tudo está bem, Rafael, o que aconteceu lá dentro? O que isso significa para nós? Ana perguntou, os olhos fixos nos dele, como se esperasse uma resposta que ele não tinha. Um silêncio tomou conta por um instante, enquanto Rafael sabia que a luta ainda não havia terminado. Significa que nós vamos descobrir juntos, Ana. Eu prometo lutar ao seu lado. O que quer que venha a seguir, não estaremos sozinhos. E naquele momento, embora o futuro fosse incerto, havia uma centelha de algo novo. Mas as perguntas ainda pairavam no ar. Quem era realmente Tatiane? O que significava ser uma herdeira? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? O que eles poderiam fazer agora que a verdade começava a se desdobrar? Rafael e Ana estavam prontos para enfrentar o desconhecido, juntos, enquanto deixavam as chamas do passado para trás. E assim, enquanto o sol se punha ao longe, iluminando o caminho à frente, a promessa de novos começos estava prestes a se revelar. A história pode ter chegado ao fim, mas você não pode perder as próximas. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo e mostre que você é parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenrolar e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.